fila do CRAS avançava devagar naquela manhã quente de Campinas. Ele segurava uma pasta fina com documentos amassados. Quando chegou ao balcão, a atendente leu o nome em voz alta. Parou, franziu a testa, chamou o supervisor. O homem de camisa social se aproximou sorrindo. Falou alto para todos ouvirem. Disse que aquele pedido não seria aceito. Disse que fé não pagava conta. Riu e repetiu a frase. Algumas pessoas abaixaram a cabeça. Outras fingiram não ouvir. O riso do filho dele ecoou curto, nervoso. Foi ali, na frente de todos. Ele sentiu o rosto quente. Não respondeu. Apertou a pasta contra o peito. Dentro havia só cópias e um boleto vencido. O original tinha se perdido na última mudança. Saiu do prédio devagar. Sentou no banco de concreto da praça. O sol batia forte, mas havia sombra. Respirou fundo. Pensou que estava tudo sob controle. O aluguel ainda não atrasara. O ônibus ainda passava. O dia seguia. Antes daquela manhã em Campinas, a vida dele tinha outro peso. Não era leve, mas era firme. Ele acordava cedo desde jovem. Pegava 2 ônibus ainda escuro. Trabalhava em galpões, depósitos, obras pequenas. Veio do interior do Paraná quando ainda era solteiro. Tinha pouco mais de 20 anos. Chegou com uma mala azul, roupas simples e um endereço anotado. O endereço era de um primo distante, no Jardim Aurélia. Ficou ali alguns meses, dividindo quarto e silêncio. Arrumou o primeiro emprego formal em um supermercado. Carteira assinada, salário mínimo, turnos longos. Aprendeu a conferir notas, descarregar caminhão, fechar caixa. Guardava recibos numa pasta marrom. Gostava de ordem, gostava de chegar no horário, nunca faltava. Aos poucos mudou para um quarto de fundo, depois para um pequeno apartamento no Campo Grande. 2 cômodos, piso frio, janela para o corredor. Foi ali que conheceu a mulher que viria a ser sua esposa. Ela trabalhava numa farmácia próxima. Conversavam no ponto de ônibus. Nada de pressa, nada de promessa grande. Casaram depois de alguns anos, no cartório simples do bairro. Aliança fina, fotografia desfocada, família pequena. O filho nasceu pouco depois. Chorou forte. Ele segurou aquele corpo pequeno com cuidado. Sentiu medo, sentiu responsabilidade. Naquele tempo, ele frequentava a igreja do bairro. Nada exagerado. Domingos alternados, sentava no fundo, cantava baixo. A fé não era discurso, era hábito, era levantar cedo, era não passar por cima de ninguém, era voltar para casa. Trabalhou anos no mesmo lugar. O supermercado mudou de dono, mudou de nome, mudou de uniforme. Ele ficou, assumiu mais funções, ganhou pouco aumento, aprendeu a lidar com gente difícil, com chefe instável, com cliente nervoso, guardava comprovantes de pagamento, recibos de aluguel, notas fiscais antigas, tudo organizado por ano. Achava que isso bastava. Quando o filho entrou na escola, a vida apertou. Material, uniforme, transporte, mas dava. Ele fazia conta no papel. Nunca gostou de banco, nunca gostou de dívida. Pagava tudo perto da data. Houve anos tranquilos, rotina previsível, café fraco pela manhã, arroz e feijão à noite, televisão baixa. Depois veio a mudança. O supermercado fechou. Aviso colado na porta, prazo curto, rescisão menor que o esperado. Ele tentou outros empregos, fez entrevistas, entregou currículo, pegou bicos, nada fixo. A fé ainda estava ali. Não aumentou, não diminuiu. Era silêncio. A mulher começou a trabalhar mais horas. Ele cuidava do filho à tarde, buscava na escola, fazia almoço simples. Os documentos começaram a se acumular. Protocolos, cópias autenticadas, requerimentos, tudo em envelopes. Teve um período de obra, carregava saco de cimento, recebia por dia. Sem registro, sem garantia, a coluna doeu.
O médico recomendou repouso. Ele não parou. Vieram atrasos, primeiro pequenos, depois mais visíveis. O aluguel quase venceu 2 vezes. A mudança aconteceu numa semana chuvosa. Mudaram para um lugar menor, mais distante, mais barato, mais silencioso. Foi nessa mudança que a pasta caiu. Os papéis se misturaram. Alguns molharam, outros se perderam. Ele acreditou que conseguiria refazer, que bastava pedir segunda via, que tudo se resolveria. O filho crescia, fazia perguntas, observava, aprendia o tom da casa. A fé começou a mudar de forma. Não era mais rotina, virou pedido curto. Às vezes raiva, às vezes cansaço. Ele ainda ia à igreja, sentava no fundo, saía antes do fim. Houve um ano difícil, doença da esposa, remédios caros, fila em posto de saúde. Ele passou noites acordado, pensando em contas, pensando em soluções. Quando o trabalho acabou de vez, tentou ajuda, leu orientações, separou documentos, esperou datas. Foi ao CRAS pela primeira vez naquele ano. Saiu confiante. Disseram que precisava de mais papéis. Voltou outras vezes. Sempre faltava algo, sempre havia um prazo novo. A pasta ficou mais fina, o conteúdo menor, o cuidado maior. O filho, já adolescente, começou a questionar. Não gritava, não acusava, mas observava. Ele dizia que estava tudo bem, que era fase, que ia passar. A fé antes discreta virou peso, não por Deus, mas pelas pessoas. Alguém comentou que oração não resolvia. Ele ouviu calado. Mesmo assim, acordava cedo, arrumava a cama, lavava a louça, mantinha o mínimo. O tempo passou. Anos de espera, anos de tentativa. Quando juntou os documentos outra vez, acreditou. Achou que agora daria, que estava completo. A ida ao CRAS naquela manhã parecia só mais um passo. Nada além disso. Talvez quem lê já tenha conhecido um tempo assim, em que a perda não grita, mas pesa. E vale dizer nos comentários se algo semelhante também atravessou sua história. Os dias começaram a se repetir sem diferença clara. Ele acordava no mesmo horário, mesmo sem trabalho fixo. O despertador ainda tocava. Levantava devagar, tomava café fraco, pão amanhecido, manteiga contada. O filho saía cedo para a escola, poucas palavras, um aceno, a porta fechando sempre do mesmo jeito. A esposa já não perguntava tanto, não por frieza, mas por cansaço. Havia uma espécie de acordo silencioso. Ele lavava a louça, arrumava a casa, varria o chão pequeno. O rádio ficava ligado baixo. Depois saía, andava pelo bairro, ruas conhecidas, padaria, farmácia, ponto de ônibus. Sentava no banco da praça, observava pessoas indo e vindo. Ninguém parecia vê-lo. Isso trazia alívio e peso ao mesmo tempo. Tentou procurar trabalho novamente, entregou currículos, fez perguntas curtas, recebeu respostas vagas. Alguns prometiam ligar, não ligavam. Ele passou a carregar a pasta sem abrir. Era mais hábito que esperança. Os papéis ali dentro já não diziam muito. A igreja ficou mais distante, não fisicamente, mas no ritmo. Ele ainda ia, sentava no fundo. Chegava depois do começo, saía antes do fim. Não cantava mais, não fechava os olhos. Ficava ali. As palavras passavam por ele sem se fixar. Não havia raiva, nem consolo, só passagem. Em casa, os rituais continuavam. Almoço simples, horário fixo, televisão ligada à noite. O filho falava menos, respondia curto. Ficava no quarto, celular na mão. Ele observava de longe, sem interferir, sem saber como chegar. Às vezes lembrava da frase dita no balcão. Voltava sem aviso, sempre igual, sempre no mesmo tom. Não discutia com a memória, aceitava. As contas começaram a chegar com mais atraso. Ele organizava na mesa, colocava por ordem de vencimento, fazia contas no papel.
Algumas não fechavam, ele riscava, tentava de novo. A esposa assumiu mais turnos. Chegava cansada, tomava banho em silêncio, conversava um pouco, mas dividiam o mesmo espaço, o mesmo teto, o mesmo cuidado mínimo. Havia dias em que ele não saía. Ficava sentado, olhando a janela, o movimento do corredor. O tempo parecia parado, mas passava. Ele parou de explicar a situação. Para vizinhos, para parentes, para si mesmo. Quando perguntavam, dizia que estava resolvendo. Não entrava em detalhes. A fé virou gesto vazio. Não por descrença, mas por falta de força. Antes de dormir, juntava as mãos. Ficava alguns segundos, depois soltava. Não pedia nada específico, não agradecia. Era apenas um gesto antigo. Os domingos ficaram iguais aos outros dias, sem marca, sem expectativa. O corpo começou a sentir dores constantes, cansaço sem motivo claro. Ele marcava consulta. Esperava meses, recebia orientação genérica, voltava para casa do mesmo jeito. Às vezes lembrava do passado, não com saudade, mas como quem confere um arquivo antigo. Tudo parecia distante, até ele mesmo. O filho passou a trabalhar meio período, contribuía com pouco, mas contribuía. Isso o deixava em silêncio maior, não de orgulho ferido, mas de constatação. A casa seguia organizada, mesmo vazia de conversa. Ele passou a evitar encontros. Não queria perguntas, nem conselhos. A praça virou lugar fixo, o banco de concreto, a sombra conhecida. Ali ficava por horas, olhando o chão, ouvindo passos. Não esperava nada, nem alguém. A pasta descansava ao lado, fechada, leve demais. Houve dias de chuva, dias de sol forte. Ele estava lá. O mundo seguia, ele permanecia. À noite, antes de dormir, arrumava tudo, como se alguém fosse visitar, mas ninguém vinha. O silêncio ocupava os espaços, sem agressão, sem consolo. Era apenas silêncio. Talvez, diante de um tempo assim, a simples presença sem palavras já seja uma forma natural de cuidado. Ele acordou naquele dia sem pressa alguma. Não havia compromisso. Não havia expectativa. Levantou porque o corpo pediu, não porque a mente decidiu. Fez o café do mesmo jeito, sentou à mesa pequena, ficou ali mais tempo que o necessário. O filho já tinha saído. A esposa trabalhava em turno dobrado. A casa estava limpa, arrumada demais. Ele não sentiu orgulho disso, nem tristeza. Era apenas um fato. Pegou a pasta, abriu pela primeira vez em semanas, olhou os papéis, não leu, reconheceu pelo formato. Dobras conhecidas, carimbos antigos. Fechou de novo, colocou sobre a mesa, sentou em frente. Não pensou em solução, não pensou em oração, não pensou em saída. O corpo estava cansado, a mente também. Decidiu não ir à praça, ficou em casa. O tempo passou sem marca, sem divisão clara. O relógio andava, ele não acompanhava. Em algum momento sentiu fome. Comeu qualquer coisa, sem gosto. Lembrou da frase dita no balcão. Não como ferida, como registro. Ela já não doía, também não ensinava. Era apenas algo que aconteceu. Sentou no chão da sala, encostou as costas na parede. Olhou o teto. Não havia pergunta. Não havia revolta, era uma espécie de pausa interna. Ele percebeu isso e não reagiu. O silêncio se aprofundou, não por decisão, mas por esgotamento. A fé não foi negada, também não foi buscada. Ela ficou onde estava, distante, imóvel. Não houve pensamento dramático, nem conclusão, apenas um ponto final provisório. Ele se levantou, foi ao banheiro, lavou o rosto, olhou o próprio reflexo, sem julgamento. Voltou para a sala, sentou outra vez. O dia seguia, mas não para ele. Ali, algo parou. Não foi o mundo, foi dentro.
Ele reconheceu pela primeira vez que não tinha mais força, não como confissão, como constatação simples. Não havia energia para insistir, nem para desistir. Tudo ficou neutro. O barulho da rua entrava pela janela. Carros, vozes, nada o alcançava. Ele não dormiu, também não estava acordado por completo. Era um estado suspenso. Nesse intervalo, não pediu ajuda, não lembrou de promessas, não revisou escolhas. Nada disso parecia necessário. O fundo não tinha forma, nem nome. Era apenas o fim do esforço, o corpo encostado, a respiração regular, a pasta ainda sobre a mesa, fechada. Foi ali que ele ficou, sem pensamento seguinte, sem expectativa, sem frase de efeito, sem apelo, sem luz, sem resposta. Se alguém observasse de fora, não veria drama, veria quietude, e talvez não entenderia, porque não havia cena. Havia ausência, a ausência de vontade, a ausência de reação. Ali, ele não caiu, ele parou, e isso foi tudo. Якщо ви додивилися до цього моменту, talvez seja natural demonstrar presença com um like ou uma inscrição silenciosa no canal, como quem permanece ao lado sem interromper. Ele continuou sentado. O dia avançou. Nada mudou naquele instante. Ele não soube dizer quanto tempo passou naquele estado. A luz da tarde mudou de posição. A sombra da mesa avançou pelo chão. Foi o som da porta do corredor que o trouxe de volta. Passos diferentes, mais lentos. Alguém parou diante da porta do apartamento. Houve uma pausa curta, depois 2 batidas leves. Ele demorou a reagir, não por medo, por inércia. As batidas se repetiram, no mesmo ritmo, sem pressa. Ele se levantou. O corpo respondeu sem vontade. Caminhou até a porta. Abriu. Havia um homem do lado de fora. Roupas simples, camisa clara, calça escura. Não parecia perdido. Também não parecia apressado. O corredor estava silencioso. O homem olhou ao redor. Depois, para ele. Não sorriu. Não franziu a testa. Falou baixo. Perguntou se podia entrar. A pergunta não veio acompanhada de explicação, nem de justificativa. Ele hesitou. Depois abriu mais a porta. O homem entrou. Olhou o espaço pequeno, a mesa, as cadeiras. Não comentou nada. Sentou apenas quando foi indicado. Com cuidado. Ficaram em silêncio por alguns segundos. O homem apoiou as mãos nos joelhos. Olhou para o chão. Depois para a pasta sobre a mesa. Perguntou se aqueles papéis ainda serviam. A pergunta não soou curiosa, soou precisa. Ele sentiu algo estranho. Não medo, não surpresa. Era como se alguém tivesse nomeado algo óbvio. Respondeu que não sabia. A voz saiu seca. O homem assentiu, como quem já esperava. Perguntou há quanto tempo ele estava esperando. Ele pensou em datas, em anos, mas respondeu apenas que fazia tempo. O homem não pediu detalhe. Olhou para a janela, para o corredor, para o relógio parado na parede. Comentou que aquele relógio não marcava a hora certa. Ele confirmou. Disse que estava assim havia meses. O homem ficou em silêncio. Depois perguntou por que ninguém tinha consertado. Ele respondeu que não fazia diferença. O homem aceitou a resposta, sem insistir. Perguntou se ele ainda ia à praça. A pergunta veio sem contexto. Ele ergueu o olhar. Disse que sim, às vezes. O homem disse que o banco de concreto era duro. Ele concordou. Não houve conversa longa. As frases eram curtas, espaçadas. O homem não perguntava tudo. Perguntava o necessário. Em certo momento comentou sobre o filho. Disse que ele estava crescendo rápido. Ele sentiu o peito apertar. Não respondeu de imediato. Perguntou como ele sabia disso. O homem disse que dava para perceber. Não explicou como. O silêncio voltou. O homem olhou para a pasta outra vez. Perguntou se ele queria guardá-la melhor. Ele respondeu que tanto fazia.
O homem não discordou. Disse apenas que algumas coisas ficam mais leves quando não são carregadas o tempo todo. Não era conselho, era observação. O tom era calmo, sem intenção de convencer. Ele percebeu que estava ouvindo, não por esperança, mas porque não havia esforço. O homem levantou, foi até a janela, olhou para fora, comentou sobre o barulho da rua, disse que, às vezes, o som ajuda a lembrar que o dia continua. Ele não respondeu. O homem voltou a sentar. Perguntou se ele tinha comido. Ele disse que sim, mesmo sem certeza. O homem assentiu. Disse que voltaria outro dia, se ele quisesse. Não pediu permissão. Não marcou horário. Afirmou como quem deixa algo aberto. Levantou. Caminhou até a porta. Antes de sair, olhou para ele outra vez. Disse apenas que o silêncio também cansa. Depois saiu. A porta se fechou. Ele ficou em pé por alguns segundos. Sentou novamente. O apartamento parecia o mesmo, mas algo estava diferente. Não havia alívio, não havia resposta, mas havia presença recente, e isso permaneceu. O homem voltou alguns dias depois, sem aviso, no fim da tarde. As batidas foram as mesmas, leves, no mesmo ritmo. Ele abriu a porta sem perguntar. Já esperava, embora não soubesse disso. O homem entrou. Sentou no mesmo lugar. Olhou a casa como antes. Nada havia mudado, e isso foi percebido. Ficaram em silêncio por um tempo maior, não constrangedor, apenas longo. O homem foi o primeiro a falar. Perguntou sobre o trabalho no supermercado. A pergunta veio direta, sem introdução. Ele sentiu um desconforto breve. Não respondeu de imediato. Disse que fazia tempo. O homem assentiu. Perguntou o nome do gerente antigo. Ele respondeu. Era um nome comum. O homem mencionou o galpão antigo, a porta dos fundos, o cheiro constante de produto de limpeza. Ele ergueu o olhar. Não havia contado isso a ninguém. O homem continuou. Falou das horas extras não pagas, dos turnos dobrados perto do fim do ano. Ele sentiu a garganta apertar. Não negou. Perguntou como ele sabia daquilo. O homem disse que algumas rotinas deixam marcas. Não explicou mais. Depois perguntou sobre a mudança feita na semana chuvosa, sobre os papéis molhados, sobre a pasta caída no chão. Ele respirou fundo. Sentiu o peso da lembrança. Disse que tinha sido descuido. O homem não corrigiu. Perguntou apenas quem estava com ele naquele dia. Ele respondeu que estava sozinho. O homem ficou em silêncio por alguns segundos. Depois perguntou por que ele não pediu ajuda. Ele respondeu que não queria incomodar. O homem perguntou se isso era verdade. Ele não respondeu. O silêncio ficou mais denso. O homem falou então da igreja, do banco do fundo, da saída antes do fim. Ele sentiu um leve tremor nas mãos. Perguntou se aquilo ainda era fé. Ele disse que não sabia. O homem disse que fé muda de forma. Às vezes vira apenas permanência. Não era consolo, era constatação. O homem perguntou sobre o filho, sobre o primeiro emprego dele, sobre o horário que ele chegava em casa. Ele respondeu tudo, sem entender por quê. Em algum ponto percebeu que não estava sendo interrogado, estava sendo acompanhado. O homem então mencionou uma frase, a frase dita no balcão. Repetiu exatamente como foi dita. Ele sentiu o impacto. Não como ofensa, mas como verdade exposta. Perguntou por que aquilo ainda estava ali dentro. Ele respondeu que não sabia tirar. O homem disse que algumas palavras se instalam quando encontram silêncio. Perguntou se ele tinha acreditado nelas. Ele pensou. Não respondeu de imediato. Disse que, no começo, não. Depois, sim. O homem assentiu. Perguntou se ele tinha parado de rezar por causa disso. Ele respondeu que tinha parado por cansaço.
O homem não discordou. Falou então de escolhas antigas, pequenas decisões, horas aceitas a mais, silêncios mantidos. Ele percebeu que estava ouvindo a própria história, sem defesa, sem correção. O homem mencionou um momento específico, um dia em que ele viu um colega ser dispensado injustamente, e ficou calado. Ele sentiu o corpo enrijecer. Disse que precisava do emprego. O homem não julgou. Perguntou apenas se ele lembrava do nome do colega. Ele lembrava. O silêncio voltou. O homem disse que algumas perdas começam ali, não no fim, mas no meio. Ele não se justificou, não explicou, apenas escutou. O homem falou da fé antiga, não como algo grande, mas como hábito simples. Perguntou quando ela começou a pesar. Ele respondeu que foi quando passou a se sentir observado. O homem disse que fé não sobrevive bem ao olhar dos outros. Depois perguntou o que ele ainda carregava sem necessidade. Ele olhou para a pasta. O homem não pediu que jogasse fora, nem que abrisse. Apenas perguntou se ela ainda dizia quem ele era. Ele ficou em silêncio longo. Quando respondeu, disse que não. O homem assentiu. Disse que então talvez fosse hora de ouvir outra coisa. Não disse o quê. O silêncio voltou mais uma vez. O homem se levantou, caminhou pela casa, parou diante da mesa. Disse que algumas histórias não precisam ser consertadas, precisam ser atravessadas. Ele sentiu algo ceder por dentro, não como alívio, como rendição. Não chorou, não falou. O homem voltou à porta. Antes de sair, disse que ele não estava esquecido. Não explicou por quem. Saiu. Ele permaneceu sentado. Sentiu o peso do passado se reorganizar, não desaparecer, mas ganhar contorno. Pela primeira vez em muito tempo, não tentou fugir disso. Aceitou ouvir. Essas histórias existem para pessoas atentas, que valorizam profundidade e a pausa entre as palavras. O homem não voltou no dia seguinte, nem no outro. Isso não causou vazio, causou espera tranquila. Ele voltou à praça, sentou no mesmo banco. A pasta ficou em casa. O banco continuava duro, mas ele mudou de posição. Passou a observar mais, menos o chão, mais as pessoas. Nada extraordinário aconteceu, e isso foi o primeiro sinal. Em casa começou a abrir a janela mais cedo, deixava o ar entrar, mesmo frio, arrumava a mesa sem pressa, não por alguém vir, mas por ele estar ali. A esposa percebeu, não comentou. O filho chegou um dia mais cedo, sentou na cozinha, falou do trabalho. Ele ouviu, sem corrigir, sem aconselhar, apenas presente. Na semana seguinte saiu para resolver algo simples, foi ao posto de saúde. Atualizou o cadastro, levou documentos, os que ainda existiam. Não se sentiu diminuído, nem confiante demais. Era só um passo. Depois foi ao mercado, comparou preços, escolheu o básico, pagou, saiu. O mundo não reagiu, mas também não resistiu. Em casa separou papéis, não para provar algo, para entender o que havia. Descartou alguns, guardou outros. A pasta ficou mais leve, literalmente. Num fim de tarde, encontrou o homem novamente. Não no apartamento, na praça. Ele estava de pé, olhando as árvores. Não se cumprimentaram com entusiasmo. Apenas um gesto curto. Sentaram no banco, lado a lado. Ficaram em silêncio longo. Depois o homem comentou sobre o horário do ônibus. Disse que tinha mudado recentemente. Ele confirmou. O homem perguntou se ele tinha voltado ao CRAS. Ele respondeu que ainda não. O homem não pressionou. Disse apenas que, às vezes, voltar é diferente de insistir. Ele entendeu, sem saber como. Na semana seguinte, foi. Sem expectativa alta. Levou o que tinha. Disse o que sabia. Não se justificou demais. A atendente era outra. O tom também.
Faltavam documentos, mas havia registro anterior. Pediriam segunda via. Levaria tempo. Ele assentiu. Saiu sem peso extra. Continuou indo à praça, ao mercado, à casa. A esposa reduziu um turno. Conversaram sobre contas. Não houve briga, nem solução imediata. Houve acordo. O filho pediu ajuda com algo simples. Ele ajudou, sem discurso. O homem apareceu menos, mas aparecia. Às vezes apenas caminhava junto. Nunca falava muito, mas quando falava, era exato. Uma tarde comentou que algumas portas só se abrem quando alguém para de empurrar. Ele não respondeu. Meses depois, recebeu uma ligação. Não era a resposta final, era andamento. Algo seguia. Ele respirou fundo. Nada foi resolvido de uma vez, mas havia sequência. A fé não voltou como antes. Voltou menor, mais discreta. Não era hábito, era presença possível. Ele voltou à igreja uma vez, sentou no fundo, ficou até o fim. Saiu em silêncio. O homem não estava lá. Em casa à noite, arrumou a mesa, como sempre, mas dessa vez sabia por quê. Não para receber, mas para permanecer. O passado não foi apagado, nem compensado, mas deixou de comandar. As escolhas seguintes foram simples, concretas e suficientes. Nada espetacular aconteceu, mas a vida voltou a andar. A vida não voltou ao que era antes, e isso ficou claro logo. Ele acordava cedo, não por obrigação, mas por ritmo. Preparava o café, abriu a janela. O ar da manhã entrava devagar. A mesa continuava simples, limpa, sem excesso. O filho passou a chegar mais cedo alguns dias. Sentava, comia, falava pouco, mas falava. A esposa reorganizou os horários. Menos turnos, menos cansaço acumulado. Conversavam à noite, sem resolver tudo, mas sem evitar. Ele voltou ao CRAS outras vezes. Com paciência, sem expectativa alta. Os processos andavam devagar. Como quase tudo, ele entendeu o tempo. Não como inimigo, como limite. Arrumou trabalho temporário, nada fixo, nada garantido, mas suficiente. Saía cedo. Voltava no fim da tarde, cansado. Não se sentia menor por isso. A fé encontrou outro lugar, não no hábito, não na explicação. Ficou no gesto simples, no respeito, na permanência. Às vezes lembrava do homem, não com expectativa. Com reconhecimento, não o procurava. Na praça o banco continuava o mesmo, duro, frio em dias nublados. Ele sentava menos tempo. Passava. A pasta foi guardada numa gaveta, não jogada fora, não exibida. Ali ficou. Os documentos novos começaram a ocupar espaço. Pouco a pouco, nada foi devolvido de uma vez. Nada foi compensado. Mas a dignidade voltou a se organizar. Ele percebeu isso numa noite comum. Chuva fraca, luz da cozinha acesa. Estava lavando um prato. A esposa secava outro. O filho mexia no celular. Silêncio confortável. Ele respirou fundo. Não pediu nada. Apenas reconheceu onde estava. A vida seguia simples, sem promessa grande, e isso bastava. Se você chegou até aqui, talvez este seja um espaço seguro para compartilhar sua própria história nos comentários, e um gesto silencioso de presença pode ser um like ou uma inscrição no canal, onde histórias assim encontram lugar. A chuva parou. Ele fechou a janela, apagou a luz e foi dormir em paz.